Antes, eu vou dar meu boa noite aos participantes hoje. Olha, piscou todo mundo de uma vez só no telão. Estamos lá com a Renata Agostini em Brasília. E temos o Daniel Hittner também e Marcos Mendes, que vai nos ajudar a destrinchar essa questão de receita e contas públicas. Marcos Mendes, boa noite, obrigado pela disposição em participar da nossa roda. E Raquel Landim, aqui conosco no estúdio. Logo mais eu vou trazer o Caio, ele está lá em Belém, divertindo-se como repórter. Vamos então a essa questão que eu comecei falando dela. O governo federal depende da aprovação de projetos que serão enviados ao Congresso para se aproximar das metas fiscais deste e do próximo ano. A queda na arrecadação, o aumento das despesas, elas evidentemente geram dúvidas sobre esse novo marco fiscal que ainda precisa ser aprovado. Reportagem de Luciana Amaral. Entre os economistas, cresce a dúvida sobre a capacidade do governo de cumprir as metas fiscais. Pela frente, a perspectiva de queda da atividade econômica no segundo semestre, reduzindo o recolhimento dos impostos. E olhando para trás, o déficit de 42 bilhões e meio de reais nas contas públicas no primeiro semestre, o pior resultado para o período desde 2021. Para 2023, técnicos da Fazenda e do Planejamento projetam um rombo nas contas do governo central de 145,4 bilhões, 1,4% do PIB, mais do que o dobro do estimado no começo do ano pelo ministro Fernando Haddad, de 0,5% do PIB, o que deixa ainda mais difícil alcançar a meta do ano que vem, de zerar o déficit primário. Até agora, o governo não sinaliza reduzir despesas. O que o ministro Fernando Haddad tem apresentado para atenuar o déficit são propostas que aumentam a arrecadação. As medidas, no entanto, precisam ser enviadas ao Congresso e dependem da aprovação dos parlamentares. Entre elas, a regulamentação do fim do uso de incentivos fiscais para abatimento do imposto de renda e da CSLL, que já teve decisões favoráveis do STJ. A medida pode aumentar a arrecadação em 88 bilhões de reais, segundo estimativas da Fazenda. A taxação das apostas esportivas. O impacto previsto é de 12 a 15 bilhões de reais. A medida provisória já foi editada pelo governo. Câmara e Senado têm 120 dias para votar. A tributação dos chamados fundos dos super ricos e dos offshores, os fundos internacionais. O governo espera arrecadar 10 bilhões de reais a mais com a medida. E a volta do voto de qualidade para a Receita Federal no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O governo espera arrecadar 34 bilhões de reais. A proposta já foi aprovada na Câmara e falta passar pelo Senado. O aumento da arrecadação também pode vir da segunda fase da reforma tributária, que deve trazer mudanças sobre a tributação da renda. Em entrevista à Rádio A Hora, o secretário da Reforma Tributária, Bernardo Api, disse que o Ministério da Fazenda pensa em mudar a forma de recolhimento das empresas. A ideia é taxar não apenas o lucro nas companhias, mas também a distribuição dele. Ainda segundo Api, o estoque de lucros acumulados e que não foi distribuído também seria taxado. Marcos Mendes, perdoe, na apresentação me empolguei, esqueci de mencionar suas qualificações, economista, pesquisador associado do INSPER. Marcos, você assinou, junto com o Marcos Lisboa, recentemente no Brasil Journal do Geraldo Samora, um artigo dizendo em tom irônico que o governo devia inaugurar um painel online. Pelo menos assim, a cada momento, a gente saberia como que as mudanças de expectativas, as mudanças de estimativas, sobretudo em relação à receita, estão se alterando. Alguém comprou essa ideia? Bom, William, boa noite, Raquel. Não foi irônico, não, é sério. Porque veja o que está acontecendo, você descreveu muito bem. O governo colocou todas as fichas no aumento da arrecadação e está tentando medidas, muitas delas difícil de medir o impacto, como essas ações judiciais, que o governo está lutando no STJ. A reportagem que você mostrou anteriormente aí falou em 88 bilhões. Já tem gente do governo falando em 40. A LDO, se eu não me engano, foi com previsão de 47. Essa tributação de apostas esportivas apareceu aí na matéria como 12 a 15 bilhões, mas já estão falando em 2 bilhões, em vez de 14 ou 15 bilhões. Os números estão dançando, saindo de uma caixa preta, a gente não sabe de onde vem. Então, se o governo tem essa estratégia de jogar todas as fichas na receita,
O mínimo que ele tem que fazer é ser transparente e convincente com relação aos números. Não pode ficar tirando o número da cartola toda hora. Isso já está deteriorando a credibilidade do ajuste fiscal, até pela forma como os números de 2023 estão sendo tratados. Desde o primeiro relatório bimestral de avaliação de receita e despesa até o terceiro, o déficit já aumentou 35%. A receita estimada só cai e a despesa estimada só aumenta. O governo falava em 0,5% de déficit no começo do ano, agora já está falando que está perseguindo 1% do PIB. E, na verdade, as contas já estão indicando 1,36% do PIB. Então, não é brincadeira, não. Eu acho que tem que ser sério, tem que tratar com muita seriedade essa questão da estimativa de receita e mostrar de onde vêm os números. Marcos Mendes, nós temos 3 repórteres at large, como se fala no vocabulário anglo-saxão, soltos nessa área, correndo atrás desses números. Os 3 estão aqui conosco nessa roda. É a Renata, o Daniel e a Raquel. Eu vou começar pela Raquel, tentando que você nos conte o que é que o governo diz a respeito do que Marcos Mendes acabou de mencionar. William, é interessante porque se você conversa no mercado com especialistas como Marcos e colhe todas as avaliações, você vê que eles sempre falam nessas metas fiscais inatingíveis da Fazenda, que eles teriam que colocar ali, alcançar números de arrecadação que parecem impossíveis. Se você conversa dentro do Ministério da Fazenda com pessoas próximas ao ministro Fernando Haddad, parece que você está indo para um outro mundo, para universos paralelos. Porque o que eles respondem é um debate interditado dentro da Fazenda, rever as metas fiscais. Eles garantem que vão cumprir o que prometeram quando anunciaram o arcabouço, que vão entregar o déficit fiscal zero no ano que vem. Dizem que a agência FIT deu para eles esse voto de confiança, que ela está mais otimista que o mercado interno. Sabem dessa dificuldade de arrecadar mais, mas o que eles falam é que eles estão dispostos a fazer um embate junto à sociedade, junto ao Congresso e colocar a necessidade dessas medidas. Então, assim, é muito impressionante essa diferença de percepções de quem olha os números, vê o que está acontecendo mês a mês com a receita, vê a receita caindo, vê a despesa subindo e quem está lá no comando do leme dizendo, não, está tudo sob controle e eu vou cumprir o combinado. Vamos colocar mais um elemento, então, na conversa, me dirigindo agora a você, Daniel. Nossos colegas da Folha de São Paulo fizeram o trabalho deles meticulosamente, trouxeram um grande número de economistas, reiterando em linhas gerais o que o Marcos Mendes acabou de expor no artigo que ele assinou há alguns dias atrás e aqui a nós, agora ao nosso público. Ou seja, não se trata de um eremita pregando no deserto. Há uma série de vozes alertando exatamente para esse fato. Não se tem uma ideia muito clara na ponta da receita o que é que nós vamos ter no final das contas, mas temos uma ideia muito clara na ponta da despesa quanto que ela vai ser. O que o governo está dizendo? William, a Raquel fala em diferença de percepções entre governo e mercado. Isso, colocando em outro nome no jargão do mercado, é uma desancoragem de expectativas, que é o que se fala sempre sobre taxa de juros, mas se aplica mais ainda sobre política fiscal. Eu já disse isso para você, William, que nos anos 2000 era uma coisa extremamente entediante quando a gente ia ao mercado e recolhia projeções sobre resultado primário, porque elas iam sempre na segunda vírgula depois, né, no segundo número depois da vírgula, elas iam de acordo sempre com as projeções feitas pelo governo e com as metas divulgadas pelo governo. Hoje, você se referiu a essa matéria da Folha de São Paulo, é o que a gente tem dito. Quando a gente consulta 5, 10 bancos e consultorias diferentes, vem 5, 10 projeções diferentes sobre o resultado primário de 2023 e 2024. William, eu estou cada vez mais convencido de que essa rearrumação que o governo está fazendo com a sua base aliada, com uma mini-reforma ministerial, tem como objetivo muito mais acertar a agenda de votações na área econômica e aprovar esse tipo de projeto que a gente mostrou aqui na matéria,
taxação de apostas esportivas, fundos offshore e fundos exclusivos, o CARF, que ainda depende do Senado, do que outras pautas do tipo marco temporal ou PL de fake news. O governo está fazendo tudo isso com o objetivo de entrega na área econômica. Mesmo assim, corre um grande risco de não entregar o resultado primário nem de 23, nem de 24, o que é uma grande ameaça à credibilidade do novo marco fiscal, porque pode se reclamar de tudo do teto de gastos que tem o Marcos Mendes como um de seus idealizadores. Pode se reclamar, é legítima a reclamação, mas o teto de gastos ancorou expectativas. Renata Agostini, está pendurado então nesse tipo de toma lá da cá político a aprovação daquilo que é essencial do ponto de vista da Receita, portanto das contas públicas? O sucesso dessa plataforma do governo, como o Daniel coloca, em grande medida está sim, William, como você coloca, pendurado. Boa noite para você, boa noite a todos. Por quê? Daniel traz um ponto. Olha, o governo está se mexendo para trazer mais gente para sua base aliada, porque precisa aprovar projetos na área econômica e não tanto olhando projetos variados que estariam mais em consonância até com o que a sua base pede. Sim, é isso, até porque o governo sabe, o Centrão nunca escondeu, que não está negociando projetos que eles consideram mais polêmicos ou que são caros à sua própria plataforma e o que eles falam com a direita. Então, o que está em jogo mesmo é o que mais ou menos eles concordariam e são alguns temas da área econômica. Segundo aspecto, aí, tentando conectar essa divergência entre divisões do mercado, dos analistas com o que o governo está pregando, com a visão política. Não faria nenhum sentido se ainda antes da aprovação final do marco fiscal, o governo já, mesmo que nos bastidores, jogasse a toalha sobre o cumprimento do que ele acabou de se propor. Então, ele tem mesmo que dizer que não. A gente vai ter um trabalho aqui após a aprovação desse novo arcabouço fiscal para garantir o que a gente está sinalizando até o ano que vem. Essa tarefa, ela é simples, ela sempre foi apontada como dificílima e, inclusive, criticada, porque o marco fiscal estava tão dependente do aumento de receitas. Mas é o trabalho que o governo tem que fazer. O problema maior não me parece o governo não jogar a toalha ou o governo ter um desafio muito grande à frente. O problema maior me parece que antes mesmo dele começar ali correr atrás dessa roda e vir atrás de receita, ele já está queimando parte disso, por exemplo, com um programa para incentivar a compra de carros. Porque Marcos Mendes falava agora, tem gente do governo falando de que apostas esportivas vai dar ali 2 bilhões. Bem, já matou porque o governo acabou de gastar algo nessa magnitude com algo que antes não estava previsto. Marcos, é importantíssimo quando a gente tenta avaliar a decisão ou as decisões de agentes públicos, tentar entender como eles veem a realidade ao seu redor. A Raquel nos trouxe um relato, de certa forma perturbador, quando ela usa a expressão lá dentro é interditado esse debate. Bom, a gente pode interditar um debate sobre a lei da gravidade, ela continua existindo. E se você pular de um prédio, você pode achar que você vai suspender a lei da gravidade, não vai. O governo está pulando um prédio? William, o grande problema, desde que foi lançado esse marco fiscal, quando saiu o primeiro rascunho, eu já apontei que era inconsistente. Sem controlar a despesa, você não consegue um superávit primário mínimo necessário para controlar a dívida pública. Então, dizer que o governo está fazendo a sua parte, ele tem que encontrar todas as receitas, não. O governo tem que fazer a sua parte também controlando a despesa. A despesa desse ano já está em 2 trilhões e 54 bilhões. No começo do ano, eu e outros coautores apontamos exatamente esse valor para a despesa. E fomos chamados de terroristas, de hiperpessimistas, que a despesa não ia chegar nunca nesse nível. Chegou, e a tendência continua a ser de alta. Então, não há, desde o começo do ano eu estou alertando, outros colegas estão alertando, não há como fazer ajuste fiscal só aumentando a receita. Não tem espaço para aumentar a receita, não tem espaço político. O Congresso não aceita esse volume de aumento de receita. Você vai ter que aumentar, para atingir todas as metas até 2026, você vai ter que chegar lá com uma carga tributária 2,5 pontos percentuais do PIB mais alta do que a atual. Isso significa 400 e tantos bilhões de reais. Eu já falei isso aqui antes para você em outras
oportunidades. Isso é muito difícil de conseguir. Então, escolheram uma estratégia inconsistente. E eu tenho duas preocupações com relação a isso. Primeiro, no desespero de aumentar a receita, vão entupir o Congresso de projetos de aumento de receita, que vai atrapalhar a reforma tributária. Essa, sim, é uma pauta muito importante, porque quem não quer o aumento de impostos em paralelo que estão sendo mandados, vai começar a criar problema com a tramitação da reforma tributária. Essa é a minha primeira preocupação. A segunda preocupação é como é que o governo vai reagir quando os números vierem diferentes do que ele quer. O comportamento do último governo do PT foi mascarar os números, foi a famosa contabilidade criativa. Nós vamos ter o primeiro teste sobre como o governo vai lidar com esses números, quando a gente souber o que o governo vai querer fazer com os precatórios que estão acumulados e não pagos, por conta daquela PEC dos precatórios lá do governo anterior. Se começar a surgir saída contábil criativa com relação aos precatórios, acende a luz amarela, de que se os números não vierem, o governo vai querer fazer as contas parecerem diferentes da realidade. A Raquel me pediu a palavra. Eu queria fazer um complemento com o que o Marcos está falando, William, uma apuração, na verdade, que confirma a análise dele. Qual que é a principal aposta do governo em termos de arrecadação? É, como eles mesmos dizem, colocar o rico dentro do imposto de renda. Então, são aquelas medidas que vão taxar os mais ricos. E aí estamos falando da tributação de empresas offshore, por exemplo. E aí tem uma outra também bastante polêmica, vou pedir ajuda. Isso, fundos exclusivos. A tributação de fundos exclusivos. Por mais pertinente que essas medidas sejam, e elas são, é algo que o Brasil precisa estudar e precisa debater e precisa colocar, o governo já recebeu diversos alertas de senadores e até um alerta público do presidente da Câmara, Arthur Lira, do quanto vai ser difícil andar com esse debate. E que isso pode acabar contaminando, sim, a tramitação da reforma tributária do Senado. Porque tem senadores, e esse foi um alerta feito pelos senadores ao Ministério da Fazenda, ali por Eduardo Braga, que é o relator, por Davi Alcolumbre. Tem senadores que têm offshore no exterior. Então, eles vão ficar muito resistentes. Então, se você insiste, enquanto você tramita a reforma tributária do consumo lá no Senado, se você insiste nessa agenda paralela na Câmara de colocar o rico no imposto de renda, você corre o risco de uma coisa contaminar a outra. Agora, por que Fernando Haddad insiste? Porque ele precisa cumprir a meta do déficit fiscal zero. Percebe o nó que ele acabou se colocando? Percebo. É essa questão que a gente precisa abordar aqui, ainda que falta um pouquinho de tempo, mas eu queria rapidamente, tanto de você, Daniel, quanto de você, Renata, a seguinte resposta. Os temores do Marcos Mendes de que o aumento da receita, através de uma série de projetos no Congresso, possam impactar na tramitação da reforma tributária, esse temor está se confirmando? Olha, William, só reforçando aqui um ponto da Raquel, né? Veja a questão dos fundos exclusivos que estava na medida provisória que corrige a tabela do imposto de renda. Isso pegou muito mal na Câmara dos Deputados. O Arthur Lira já tinha mandado avisos à equipe econômica de que não estava disposto a votar isso na MP. Isso só mostra a dificuldade que vai ter o governo, apesar de ter sido relativamente bem sucedido, não sei se por planejamento próprio, porque acabou pegando o termo tributação dos super ricos, isso joga a favor dos desejos do governo, mas ainda encontra um Congresso muito resistente, porque significa taxar a si próprio. Muitos dos parlamentares são afetados por essas medidas. O cenário é muito complicado para o governo, vejo um risco de não aprovação ou de atraso nessas medidas muito grande. Renata, para encerrar. O governo tem corre muito mais o risco de não ver essas medidas irem à frente, até porque, e o governo sabe disso, até por isso fez por medida provisória e pretende editar outras medidas provisórias, né, e não enviar como um projeto de lei, como o Arthur Lira até havia indicado sua predileção.
Mas, só faço uma ponderação aqui. A reforma tributária, ela foi aprovada na Câmara não por um super esforço do governo, muito pelo contrário, foi um super esforço de Arthur Lira. O governo tinha como prioridade aprovar, veja só, o CARF, porque está com o olho no aumento da arrecadação. Então, a reforma tributária pode até acabar inviabilizada, mas existem outras forças nesse momento para que ela vá adiante, que não só os inputs e o trabalho de articulação do governo. Marcos Mendes, economista, pesquisador associado do INSPER, nosso agradecimento, Marcos, pela sua disposição em participar da nossa roda e boa noite.